tudo bem? Gratidão por mais esta noite de estudo e amparos, ungidos nesta paz, nesta vibração de amor. Hoje é sexta-feira. Eu vejo muitas pessoas às vezes reclamando: poxa, sextou, fulano e ciclano tem programa, eu nunca tenho o que fazer. Ai, puxa, eu quase não tenho amigos. Vocês já pararam para pensar que muitas das vezes, quando nós reclamamos e nos sentimos sós, é porque também não procuramos as pessoas? E às vezes os nossos amigos sentem falta do nosso telefonema, de nós estarmos passando uma mensagem, compartilhando algo que nos faz felizes. E é assim a vida. Nós não temos que ficar parados, nos queixamos, meio depressivos, por não termos, às vezes, uma programação para a sexta ou para o fim de semana. Lembremos que, assim como nós gostamos de convidar ou de estar perto de alguém, precisamos também ir até o nosso amigo. Pegar o celular e ligar para este amigo também. E vocês vão ver como tudo rapidamente se desfaz e com certeza vocês terão esse momento de felicidade, de comunhão, de estar dentro e pertencendo a um grupo. Ou quanto tempo você não vai numa reunião dentro desta sua casa e da religião que você comunga? Porque às vezes nós nos afastamos dos grupos que nos fazem bem. O grupo da academia, o grupo da religião que gostamos de estar. Ou até visitar o nosso pai, a nossa mãe, quando ainda temos, né? Ou aquela pessoa idosa da família que está sempre tão sozinha, pois ninguém tem tempo de visitar. Olha quanta coisa podemos fazer usando o nosso fim de semana, a nossa sexta-feira. Pois nem tudo é só estar com outra, ou comungando com só a parte afetiva da relação. Nós temos também esse compromisso de estar também afetivamente ligados aos nossos parentes, amigos, e que também não podem ficar esquecidos. Vamos pensar que tudo depende de nós, sim, porque é importante também fazermos a nossa parte, sairmos dessa zona de acomodação e de ficar triste porque não tem um programa. Faça você o seu programa e convide aquela pessoa que também pode estar na mesma situação que você. E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Pão Nosso de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Leitura 36. Até ao fim. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Jesus, Mateus, capítulo 24, versículo 13. Aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término, e sim a finalidade, ao alvo, ao objetivo. O Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar.
Quando o mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram a excelência do caminho espiritual. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Ninguém se furtará impune a percentagem de esforço que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. As portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa asas de amor e sabedoria. Para isso, concede o Supremo Senhor extensa cópia do material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço. A fim de concluí-la, recruta-se a contribuição dos dias e das existências. Muita gente se desanima e prefere estacionar séculos a fio nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Nós vimos aqui que Deus, ele está sempre conosco. E ele fala, né? Eis porque apenas alguns conseguem quebrar o casulo da condição da animalidade, aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. É muito difícil para muitos perseverarem no bem, pois os caminhos tortos, né? O caminho da facilidade, o caminho da boa vida ou o caminho fácil, com certeza nos provoca, nos excita a sair do caminho do bem. Quantas vezes estávamos lá tão bem, trabalhando, fazendo nossa jornada, caminhando dia após dia, até que surge uma situação aonde alguém nos oferece mundos e fundos para que possamos atingir ao objetivo de um bem-estar financeiro mais rápido. E eis que vem ali o nosso tormento, aonde através de um fato ou de um ato ilícito caminhamos facilmente para o caminho do mal. Como é bom deitar todos os dias no nosso travesseiro e saber que nada devemos a ninguém, ou que ninguém está nos perseguindo pelo material que temos, ou que alguém vá bater à nossa porta reivindicando algo que possuímos e que não nos pertence. Então, devemos estar conscientes de que Deus pede a nossa perseverança no bem, no amor, na bondade, confiando que sim, pode ser demorado, mas todos estamos fadados a ser felizes, conquistando, semeando a boa palavra, os bons atos, é que vamos conseguir ir plenamente e mais leve para o campo espiritual. Vamos perseverar, vamos acreditar que Deus não nos abandona. E Ele pede que todos os dias, através das nossas orações, do nosso trabalho, perseveremos, pois, com certeza, no nosso trajeto estará o sucesso da nossa jornada bem cumprida, com a consciência de que nada fizemos para causar o mal
de alguém. Vamos refletir sobre isso e continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradecer esta oportunidade que estamos tendo de reencarnar e fazer o nosso melhor todos os dias. Agradecer pela saúde e a doença também, que nos ensina a resiliência e a exercitar a nossa fé e acreditar que o nosso Pai Maior não nos dá aprovação em vão. Então, todas as mazelas têm um motivo que agora não entendemos, mas que com certeza haverá de contribuir para o nosso progresso moral. Gostaria de falar que estamos preparando um lindo Dia dos Pais. Nossa, Marina, você já está falando do Dia do Pai? Sim, porque, como eu já disse, passa rápido. E em agosto, para que tudo corra bem, estamos planejando um almoço para o Dia dos Pais, aonde a nossa querida Regina já está cheia de ideias para a ornamentação. Então, e nesse dia também, teremos a nossa palestrante. Quem será a palestrante? Sim, ela, nossa querida Vânia Barbosa, a que apresenta a Mulher Brasileira na Rádio Rio de Janeiro. Será às 2h30 nesse almoço a palestra. Convidamos os seus amigos, familiares, lembrando que você confirme a sua presença, pois assim não teremos imprevistos e tudo com certeza será um sucesso. Faremos uma deliciosa feijoada e panquecas de frango e palmito. Que delícia! Essa panqueca já estava na boca de muita gente, só pensando, só que agora ela vai sair. Nossas sobremesas e estamos providenciando música ao vivo. Que legal! Imaginem só, vocês estarem aqui conosco nesse dia. Mesmo que você já não tenha o seu papai, venha e comemore conosco esse dia, nessa nossa família Paulo de Tarso, nós que somos filhos do mesmo Pai Maior. Gostaria também de pedir que vocês continuassem enviando a roupa e itens de casa para o nosso bazar, lembrando que tudo tiramos assim, fazemos bom proveito. Roupa de cama, toalhas, utensílios da casa, jarros e demais artefatos que vocês queiram doar. Aquele prato que já não casa mais com a xícara, tudo é bem-vindo. Sapatos, armários, mesas, ok? A Simone está arrumando com muito capricho o nosso bazar, pois as prateleiras que foram enviadas, os cabides, deram um up e tudo ficou mais lindo ainda, para receber vocês quando aqui chegarem. Lembrando também como ficamos felizes com o nosso toldo, que agora vai dar mais conforto no salão de TV e de refeição para as nossas vovós. Não é maravilhoso? Lembrando que antes de atender a um pedido nosso, dê uma ligadinha para cá, para a nossa casa na Paulo de Tarso, para ver que, como vocês sabem,
o nosso programa é gravado. E às vezes, entre uma semana e outra, pode já ter chegado a doação para a nossa casa. Por isso, é importante a ligação, que vocês liguem e confirmem. Vocês já receberam o que vocês pediram? E assim, nossa secretaria poderá orientar melhor, ok? Continuamos também precisando da ajuda para fechar a nossa folha de pagamento e assim honrar o salário de todos os funcionários. Agradeço a vocês que sempre nos ajudaram e sei que vou continuar contando com a ajuda de vocês. E vamos agora para o nosso momento festivo, que será os aniversariantes de julho. Sim, quem é que faz? O Alain Dionísio de Barros, o Benício Emanuel Bizarello Alves, parabéns. Norma Virgínia de Barros, Adelena Conceição de Castro, Antônio dos Santos Vilela, Osmar Bastos, Carlos Gonçalves Filho, Maria Madalena de Oliveira, Marcos Antônio de Moreira Barros, parabéns. Maria Maura, Lenir Batista Rodrigues. E a você, aniversariante de julho, que está nos ouvindo nesse momento, vai aqui o nosso abraço, cheia de muita energia, muita proteção, que esse abraço te envolva nesta energia boa, neste clima de festa que nesse momento está entrando na casa de todos os aniversariantes. Muita saúde, saúde, saúde. Como o nosso corpo precisa do alimento do coração, que é as nossas festividades, também temos a necessidade do alimento do corpo, que é do nosso físico, como os alimentos não perecíveis, que são o arroz, o feijão, o macarrão, a massinha, açúcar, pó de café e o material de limpeza, como o desinfetante, cloro, água sanitária, sabão em pó, sabão em barra. Se você não pode vir aqui e trazer pessoalmente, poderá também fazer a sua contribuição no Banco do Brasil, agência 0392, dígito 1, conta corrente 40052, dígito 1. Temos o nosso Pix, que é o CNPJ 34022 756 000153. Lembrando também que agora em julho, nossa Simone, lá da 13 de maio, estará de volta de suas férias e poderá receber vocês na nossa sala, que fica na 13 de maio, número 13, sala 619. Relembrando o telefone 3190 3873. E se você quiser passar aqui na assistência Paulo de Tarso, ficamos aqui na Ilha do Governador, Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem perto da Rádio Rio de Janeiro. O nosso horário de visita sempre é de 3 às 5 da tarde. E se você gostaria de ligar também para a nossa casa, anote o nosso telefone 2462-5176, repetindo o número da assistência Paulo de Tarso, 2462-5176. A Simone está lá na 13 de maio, segunda a sexta, de 9 a meio-dia. Eu havia esquecido de falar o horário. Se você gostaria de passar um e-mail
para nós, para falar sobre o nome da prece. Anote: nome para a prece, @acePaulodetarso.org. Nós temos agora o e-mail do bate-papo para você dar sugestões, opiniões e falar como a programação tem contribuído para o seu dia a dia. Anote, por favor, contato@acePaulodetarso.org. E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares, em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo.
faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Vamos dar seguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós hoje vamos dar início ao capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. E vamos começar aqui pelos seus itens de 1 a 4, que tem por tópico o mandamento maior: fazemos aos outros o que queríamos que os outros nos façam. Parábola dos credores e dos devedores. Então Kardec inicia esse estudo por essa parábola que consta dos evangelhos de Mateus, de Lucas e de Mateus novamente. Diz o seguinte: os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhes esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes dois mandamentos. Em Lucas traz o seguinte, aliás, em Mateus, de novo, e Lucas: fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem as leis e os profetas. Tratai os homens como quererias que eles vos tratassem.
agora tem a parábola em que Jesus vai nos dizer o seguinte: o reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar conta a seus servidores, tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como não tinha meios de os pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo que lhe pertencesse para pagamento da dívida. Servidor, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência que eu pagarei tudo. Então o senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando com um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e, quase estrangulá-lo, dizia: paga o que me deveis. O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: tenha um pouco de paciência, eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos, informaram o Senhor de tudo o que acontecera. Então o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: meu servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque me pediste. Não estavas desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos para que o tivessem, até que ele pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai que está no céu vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas de vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Irmãos, isso é uma parábola bem conhecida, né? E não carece de muita explicação, mas Kardec nos traz aqui o seu pensamento. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais segura a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os que temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão entre eles reine a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. É isso aí, meus irmãos. É o que Allan Kardec está nos sintetizando de tudo que nós lemos aqui, que consta dos evangelhos. Simplificando, nós temos que fazer aos outros exatamente aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Se nós conseguimos ser fiéis a essa regra, e se todos forem fazer isso, o que vocês imaginam do mundo? O mundo ficará muito melhor. Que ninguém quer mal para si, então se não quer para mim, eu não vou querer para os outros. E aí a vida que segue, todo mundo querendo o bem mutuamente. Essa é a grande sacada que Jesus deixou aqui para nós. Nós temos dificuldade de pôr em prática, mas, se formos pensar, ela é perfeita. Então vamos nos esforçar para isso, irmãos, não é mesmo? Então, uma boa noite a todos, muita paz. Vamos à leitura do livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. No Pão Espiritual, leitura 123. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amais-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amais-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhes: apacenta as minhas ovelhas. João, capítulo 21, versículo 17. Assinalando a preocupação do divino pastor em se dirigindo a Simão Pedro para recomendar-lhe as ovelhas, é importante observar que o mestre não solicita qualquer atividade maravilhosa.
Não ordena que o apóstolo lhe converta os balidos em trechos de música. Não determina se lhes transforme o pelo em fios de ouro. Não aconselha se transfigure o redil em palácio. Não exige se lhes conceda regime de exceção. Não manda se lhes dê asas. Roga simplesmente para que o apóstolo lhe administre alimento, a fim de que vivam e produzam para o bem geral, sem fugir aos preceitos do trabalho e sem abolir os ditames da evolução. Certo, no entanto, o excelso condutor não sentia necessidade de advertir o companheiro quanto ao cuidado justo de não se adicionarem agentes tóxicos aos bebedouros e à forragem normal. Assim também no domínio das criaturas humanas. Trabalhadores das ideias, chamados a nutrir o pensamento da multidão, em verdade, o Cristo não espera mudei os vossos leitores e ouvintes em modelos de heroísmo e virtude. Conta com o vosso esforço correto para que a refeição do conhecimento superior seja distribuída com todos, aguardando, porém, que a mesa de vossas atitudes se mostre asseada e que o alimento de vossas palavras esteja limpo. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Lorenzo Felipe Faria de Souza, Luísa Faria de Macedo, Suzane da Cruz Faria, Leonardo Macedo, Jorge Oliveira Faria, Dimas da Cruz Faria, Ademilde da Cruz Faria, Cátia da Cruz Faria, Rodrigo Almeida, Júlio César da Cruz Faria, Raquel Soares, Maria Barbosa Passos, Márcia Barbosa Passos, Elisa Quintanilha dos Santos, Sérgio Rocha dos Santos, Vanessa Quintanilha dos Santos, Lídia Lima, Ana Patrícia Cordeiro, Júlia Cordeiro Martins, Lídia Lima, Larissa Lima, Guilherme Lima Lopes, Gustavo Lima Lopes, Jurema Barbosa do Carmo, Adelaide Pereira de Jesus, Moacir Oliveira Faria, Jefferson dos Santos Faria e Euzi dos Santos, e demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: E. Nessi Araújo da Costa, Heitor Lucas Rezende Oliveira, Carmen Vicentim Matiello, José da Silva, Alice Garcia, Sônia Maria Joaquim, Orimar Oliveira Dias, Oirã Gonçalves Ferreira, Geni da Silva Samari, Estevão Samari, Marcos Estevão Samari, Neri Vital de Andrade, Helena Pereira Martins, Ruth Vilar do Amaral, Ruth Samari Sampaio, Paulo César Samari Sampaio, Solange Brandão, Alexandre Araújo, Neuza dos Santos, Bruno Eudes, Toshio Fujimoto,
Wanda Paula, Valda, Liane Bittencourt, Fernando Bittencourt, Nivaldo Alves de Araújo, Silas Ribeiro. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, pelo esforço no bem, liberta-se o homem para a glória a que se destina. Enganando-se nas teias da ilusão em que transita na terra, arroja-se a alma a fundos despenhadeiros de sombra. Todavia, descerrando os próprios olhos à verdade, e buscando-a pelo plantio do amor, acende nova luz em si mesma, estruturando novos caminhos. Subsiste a expiação, enquanto perdura o prejuízo às leis que nos regem, e abrem-se vários horizontes de paz ao espírito que luta em si mesmo, tão logo se consagre ao trabalho do próprio aperfeiçoamento. Recordemo-nos, minhas irmãs e meus irmãos, de que no estágio evolutivo em que nos achamos, ninguém existe sem débitos escabrosos. Todos temos peregrinado na senda escura do remorso, após haver desencadeado sobre nós mesmos a longa série de causas aflitivas a que imprevidentes nos imantamos. Não passamos de almas em reajuste na oficina das provas, após o desastre de nossas deliberações infelizes. A culpa, por enquanto, é um fantasma interior que nos persegue em todos os ângulos do mundo, sob as mais variadas formas. Da defecção diante do Cristo, todos partilhamos em nossas experiências comuns, mas pela caridade bem vivida, que dá de si sem pensar em si, que se sacrifica e ajuda, que tudo suporta, entende, auxilia e espera, poderemos lavar o tecido sutil de nossa alma, recuperando-nos para sempre. Para isso, porém, é preciso saibamos usar a vontade. Somos senhores na resolução e escravos nas consequências. Compreendamos-nos assim mutuamente e amemo-nos mobilizando nosso livre-arbítrio na criação do futuro melhor. Meu companheiro de todas as tardes, todos trazemos na intimidade do nosso próprio ser a nossa dor, a nossa aflição, a nossa prova ou o nosso problema. Quem não tem o seu problema no mundo? E estendendo braços fraternos uns aos outros, perceberemos que só o amor bem dividido pode multiplicar a felicidade na terra. Não nos detenhamos, pois, na culpa. Avancemos, usemos a caridade recíproca e com a liberdade relativa de que dispomos, ser-nos-á então possível edificar com Jesus o nosso iluminado caminho espiritual de amanhã. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus,
bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. E assim seja.